Esse é o resultado do verdadeiro adorador. Quantas e quantas vezes eu fui para a presença de Deus, adorá-lo, agradecê-lo por coisas que ainda não tinham acontecido, onde a dor, a perseguição e a mágoa me faziam até chorar naquele momento. Mas eu, como vocês, somos conhecedores da palavra de Deus. E a palavra nunca falha. A palavra nunca falha. Fé é convicção, meus irmãos. Fé é você ter certeza de que aquele momento, aquela tribulação, ela é momentânea e ela é passageira. Santo de Deus. Ele ativa a palavra de você. Ele aviva a palavra de você. Essa palavra queima dentro de você. Por isso você tem essa coragem. Por isso você se torna o Silas e o Paulo quando você está em uma situação que parece que não tem saída. Ele vem. Cheio do Espírito Santo, é como estar no colo de Deus 24 horas, é como estar debaixo das asas dele o tempo todo. Lembra do povo no deserto, onde o sol não queima a pele, onde o sapato não se gastava, onde a roupa não ficava velha? Isso é cheio do Espírito Santo. Que escolheu andar cheio do Espírito Santo. Pode passar, o coração do homem, a nossa motivação diante de Deus é o que faz toda a diferença na hora da oração. Por que você está adorando a Deus? Porque você crê que Ele é o único, que Ele é o único capaz de te mostrar a saída. Porque você crê que Ele é o único que tem controle sobre todas as situações. Tenha o coração motivado pela grandeza do Altíssimo, por quem Ele é. Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por você, por mim. Ele deu o que ele tinha de mais precioso. As outras coisas ele te acrescentará todos os dias da tua vida. Porque o que mais você precisava, a salvação, o perdão, a remissão dos pecados, a libertação do cativeiro das trevas, Ele trouxe na pessoa de Jesus. Ele trouxe na pessoa de Jesus. Todas as vezes que o diabo se levantar contra você, você olha para ele e diga: diabo, já está tudo consumado, já está tudo feito, saia daqui agora, porque eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho poder, eu tenho autoridade em nome de Jesus. Não tenha medo, não tenha medo de nenhuma adversidade, porque maior é o que tem você do que aquele que está no mundo. Todas essas palavras podem se perder quando você passar pela porta. Mas se você for cheio do Espírito Santo, mas se você passar tempo, fechar a porta no teu quarto, entrar em adoração, orar em línguas, ler a palavra, nada disso se perder.
todas as vezes o Espírito Santo virá no seu ouvido e vai te lembrar de tudo que você leu, ouviu. Ele vai trazer a memória. É necessário que Cristo seja a prioridade. Isso é tão difícil nos dias de hoje. Tão difícil. Se o nosso dia fosse de 25 ou 30 horas, ainda seria pouco. Para tantas atividades que nós temos hoje. Principalmente as mulheres. Elas não são mais só mãe e dona de casa, esposa ou filha. Elas também trabalham 8 horas por dia. Elas têm dupla jornada e elas precisam dar conta de tudo. Ainda assim, meus irmãos, ainda assim, se você está nessa pegada que eu acabei de falar, é por escolha, que não seja por necessidade, porque os filhos de Deus, como diz a palavra de Deus, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Que o seu trabalho seja um escolha e não uma necessidade por conta da falta. Que Cristo seja a nossa prioridade. E quem é que nos lembra? Porque Ele lembra. Quantas vezes eu estou nesse corre no dia a dia? E de repente o Espírito Santo chega para mim e fala assim: filha, você não parou para tirar o tempo para ficar comigo hoje. Ainda que ele ande comigo 24 horas, eu não parei. Ele está comigo. Mas eu não priorizei o tempo com ele. E aí, dou aquela brecada assim. E às vezes eu não tenho um lugar onde eu posso ficar sozinha. Dependendo do momento da situação. Mas tem um lugar que vem onde eu tenho um lugar para Deus. Você tem um lugar dentro de você? Você tem um lugar de Cristo no lugar onde é um lugar só seu dele, onde você pode estar no meio do campo de futebol, todo mundo gritando ao seu redor. Mas tem um lugar de intimidade, onde você entra e fecha a porta. E aí você, Pai, eis-me aqui. Tu és o meu descanso. Tu és o meu pastor. Tu és aquele que me leva para pastos verdejantes, águas mansas e tranquilas. Tu és o meu santo. Tu és o meu amado, não há outro como tu. Isso é adoração. E nessa mesma hora você começa. Porque as palavras, elas, nosso vocabulário é tão limitado para a grandeza de Deus, que no momento da oração que você vai se entregando a Ele, você começa a repetir porque você não sabe mais o que falar. E aí você começa a cantar em línguas. Nós estamos aqui falando de oração em línguas, mas também dos cânticos espirituais. Cânticos espirituais. Já leram na palavra? Já leram sobre os cânticos espirituais? Cânticos espirituais. É o momento onde você canta para Deus em línguas, onde o seu vocabulário não dá mais conta de falar tudo. E aí você começa.
adoração que vem daqui de dentro. Desse lugar onde você se derrama, onde você chora, onde você possa no ombro de papai, onde fala Jesus, ó Senhor, Tu és aquele que alivia toda e qualquer dor, toda e qualquer ansiedade que já proporciona. É um lugar de descanso. E todos nós precisamos de um lugar de descanso. Porque dormir, você descansa no corpo. Entrar em adoração, louvor, cânticos espirituais, oração e língua, você descansa a sua alma. Sua alma que está abafada, que está angustiada, que está oprimida. É um lugar onde você tem um renovo. Jesus. Nós temos aqui um exemplo de adoração profunda e genuína, que é Abraão. Abraão, o sacrifício dele, naquele momento onde ele sacrificou o que ele tanto quis durante toda a vida dele, que era ter um filho. Era a promessa de Deus para a vida dele. Ele sacrificou o seu filho. Aquele momento é um momento de adoração. É um momento de entrega. É um momento onde você dá tudo que você tem. Genuinamente. Tudo que você tem. Muitas vezes nós pais somos chamados para esse lugar, onde nós precisamos muitas vezes entregar, deixar os nossos filhos, como o Joquebed, colocar nas águas, ver eles ir embora, partindo, para estudar, para trabalhar. E isso às vezes nos custa muito. Mas Deus nos ensina a fazer isso não com dor, mas debaixo da bênção. Debaixo da bênção, porque a sua bênção pode dar destino à vida do seu filho. Se você o abençoa, você avança como uma flecha, onde o alvo é Cristo Jesus. Mas se você libera ele com dor, com mágoa e com angústia, você não está tirando ele do alvo de Cristo Jesus. A rota dele pode ser mudada. E todas essas coisas que está te falando, Espírito Santo, ele vai dizer para você se é hora de você deixar ele ir como o pai do filho pródigo ou não. Ele vai te dizer o que fazer. Porque cada caso aqui tem sua especificidade. Deus é o mesmo, mas Ele trata com dignidade cada um de nós. Que Deus é lindo, que Pai amoroso, um Pai que se importa com o povo, que nem conhecia Ele. Então, a adoração é uma ferramenta de aproximação, intimidade. E como o pastor Antônio escreveu também, prega muito bem, ataque e defesa. A adoração é poderosa, meus irmãos, porque no mesmo tempo que você se aproxima de Deus para ouvir dele a instrução necessária, no mesmo tempo que você se aproxima de Deus para ser curado na alma, para ser revigorado, para você poder contemplar a beleza de Deus. A adoração é uma ferramenta de muitas faces, assim como a oração de muitas. Não serve para uma coisa, serve para várias áreas da nossa vida. A adoração, ela te ensina a atacar. Atacar quem?
Todos nós falamos o diabo, né? Mas, meus irmãos, você sabe quem é o seu maior inimigo? Sua carne, com suas paixões e concupiscências, com seus pensamentos e suas ideologias próprias. Muitas vezes nós somos o nosso maior inimigo. Nós precisamos colocar a nossa carne no lugar. Muitas vezes a nossa carne, o nosso desejo impede de nós andarmos debaixo da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a minha vontade vai ficar soberana a vontade de Deus se eu der lugar. E quando eu adoro a Deus, eu digo para a minha alma quem Ele é. E digo para mim também quem eu sou. Eu preciso saber quem eu sou em Cristo Jesus. Salva, redimida, liberta, curada, transformada, nova criatura. Eu preciso saber. Eu preciso saber o lugar de obediência que eu preciso andar. Muitas vezes nós precisamos dos líderes para nos dizer: filho, filha, esse lugar é de desobediência, esse lugar é de rebeldia. Ou porque você não ouviu o Espírito Santo, você não parou para ouvir, porque se você parar para ouvir, ele certamente já havia te dito coisas. Porque às vezes ele fala assim, mas a voz da minha alma sufoca, fala, grita. Quando você quer ler uma coisa, quantas jovens casam com rapazes que não deveriam casar-se por causa da vontade, do desejo? Onde líderes, pais, filha, não filho. Não é a pessoa para você, filha. Não é o tempo, filho. Mas eu quero. Se você passa tempo em oração e você passar tempo adorando a Deus, o Espírito Santo vai te convencer. Ele vai te falar. Se você deixar, ele vai te convencer. Esse também é o papel do Espírito Santo. Convencer o homem do pecado e da justiça. É o Espírito Santo que vem nos convencer do que é pecado e da justiça de Deus. Porque às vezes você ouve o seu líder, mas você não obedece. Amém? É uma decisão e uma atitude de coração. Adoração não é um dia que eu estou com vontade. Acho que hoje eu estou com vontade de adorar. Tanto o seu nariz e a sua boca. E fica sem vontade de respirar uns 10 minutos para você ver o que acontece. Você morre. Mesma coisa com a adoração. Se você só fizer quando você tiver vontade, você sabe o que vai acontecer? Você não vai ter espiritualidade. Você vai esfriando, vai deixando de ler, de ponderar. Daqui uns dias, cadê a pessoa? Meus irmãos, adoração é uma ferramenta que aproxima você de Deus, que deixa você íntimo com o Pai. E quem já pisou no Santo dos Santos, nunca mais esquece, nunca mais quer outro lugar. Mas você precisa experimentar. Jó foi um homem que ele conhecia Deus de ouvir falar. Porque no dia que Jó pôde conhecer Deus com seus próprios olhos espirituais, a vida dele
E é assim com cada um de nós. É assim com cada um de nós. Pode passar, irmão. Vamos explicar a prática. Assim, na prática, para se entrar em um ambiente sobrenatural, por meio da adoração. Como eu começo? De preferência, um lugar onde você tenha tranquilidade para fazer isso. Nem sempre é possível, mas se você puder, entre no seu quarto e feche a porta. Mateus 6,6, modo secreto. Comece orando em línguas. Começou orando em línguas, comece a cantar em línguas. Comece a engrandecer, proclamar quem é o Pai, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que Ele fez, de onde Ele te tirou, o que Ele fez na sua vida, o que Ele fez na vida da sua família, mesmo que você ainda não esteja vendo. Mas por fé, você proclama, por fé, você profetiza, ó homem de Deus. Profetize em adoração, levanta as mãos, profetize a solução de todo o seu problema, porque para cada problema, Deus estabeleceu uma solução. Para cada dificuldade, Jesus morreu na cruz para que para você se tornasse mais acessível. E Ele fez com que eu e você pudéssemos entrar nesse lugar chamado Santo dos Santos. Antes dele, homem nenhum comum podia entrar, só os sacerdotes. Mas quando Jesus veio, Ele rasgou o véu. Ele permitiu que eu e você entrassem nesse lugar de adoração, de intimidade. Um lugar que qualquer homem antes dele se atrevesse a entrar era a pena de morte. Era a pena de morte, meus irmãos. Para nós, povo brasileiro, muitas coisas da nossa mente não conseguem entender na prática, porque nós nunca vivemos esse tipo de coisa. Mas para esse o povo judeu que viveu as práticas da adorar, eles entendem o que é entrar num lugar e ter uma morte súbita, porque desobedeceu a palavra. E se ele não morresse de forma súbita, os próprios sacerdotes, a própria comunidade, tiravam a vida daquela pessoa que invadiu o Santo dos Santos. Mas hoje a porta está aberta para você. Hoje você pode entrar lá dentro. Hoje você pode falar, Pai. Hoje você pode ouvir a voz dele que grita. Hoje você pode sentir ele te tocar. Se expresse espontaneamente com palavras que agradeçam o nome de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Se entregue em contemplação, em rendição por meio de adoração. Outro homem de Deus que faz isso com excelência, o rei Davi. Um homem tão pecador como eu e você, mas que tinha um coração pecador de Deus. Como assim? Porque ele entrava nesses lugares, porque ele era um homem que sabia um lugar de se gastar, de se humilhar, de reconhecer que ele era bom, mas que Deus podia colocar ele sobre o reino. Deus podia dar ele autoridade, coragem, destreza. Ele reconhecia quem era o Deus.
Você entra no quarto, você fecha a porta, você ora em línguas, você adora, você é um homem e uma mulher que lê a Bíblia, que confessa a palavra, mas na hora que o Espírito Santo fala para você, você não coopera, você não obedece. Lembra do livre-arbítrio, meus irmãos? Nós ainda temos ele. Não está nada do livre-arbítrio. Nós, nesse momento, nós temos a escolha de cooperar ou não com o Espírito Santo. É nesse momento que você diz: sim, Senhor. Sim, Senhor. Ou não. E ele desiste de você? Não. Ele continua a falar para você. Tem pessoas que levam um ano para sair de problema, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Muitas vezes, porque já ouviu a direção de Deus, não se submete. Não coopera com o Espírito Santo. Porque nem sempre é falar, às vezes é se calar. Porque nem sempre é fazer, é não fazer. Porque nem sempre é comprar e vender. Porque nem sempre é dar. Porque nem sempre é receber. A instrução pessoal você tem que receber, mas você não tem cooperado, obedecido aquilo que ele já te falou. Você continua ouvindo a sua carne, a sua vontade, o seu querer. As coisas vão ser preparando. Você deixa de ser filho de Deus? De jeito nenhum. Você deixa de ter vitórias em Deus? Naquilo que você se submete e coopera, você é mais do que vencedor. Naquilo que você não coopera, naquilo que você não obedece, não se submete, as coisas ficam estagnadas, paradas, não caminham. E às vezes a gente fala, a vontade de Deus. Em alguns casos até pode ser, mas você precisa analisar, refletir, avaliar de verdade. Lembra que eu disse a vocês? Deus trabalha com a nossa mente, não é com as nossas emoções. Porque eu não vivo pelo que eu vejo, eu não vivo pelo que eu sinto, mas eu vivo pelo que está escrito na palavra de Deus. Quem vai escolher andar nesse lugar? Eu, você, a igreja de Jesus. Hoje minha mãe estava olhando, nós estávamos olhando um grupo de uma aldeia um grupo de WhatsApp, nós participamos e ele uma aldeia. E lá tinha um cartaz. E eu achei a coisa mais linda. O cartaz era de uma igreja e lá estava escrito assim: mergulhados no Espírito. Eu falei, glórias, na aldeia de Barra. Embaixo estava assim. Para você que quer mergulhados no Espírito, não antes para você que quer viver no Espírito. O raso não te satisfaz mais. O raso não te satisfaz mais. Queira mergulhar. Queira mergulhar com esse Deus. Queira mergulhar. Águas nos joelhos. Águas nos tornozelos, nos joelhos. Água na cintura. Água onde você não pode mais tocar o chão, mas você precisa soltar.
Vida no Espírito é isso. Vida no Espírito é quando você perde o controle, onde você não pode dizer mais para onde você vai, mas é o Espírito Santo, ó. É uma vida sobrenatural. É uma vida diferente. Viver na liderança do Espírito requer correspondência e alinhamento ao chamado de Deus. Queira saber qual é o seu lugar no corpo. Peça ao Espírito Santo para te revelar. Ele vai te falar qual é o seu chamado. É de servir, é de fazer, é de pregar. O que é? Ele vai te falar. O Espírito Santo está disponível para nos guiar todos os dias, mesmo nos mínimos detalhes de nossa vida. Aleluia, obrigada, Jesus. Deus deseja nos guiar e instruir por meio do Espírito Santo, mas cabe a nós escolher cooperar em obediência às suas instruções e nos render. Se renda, se renda, pare de agir conforme o mundo ensina, pare de se comportar como a sociedade prega. Queira saber o que Deus tem para você, queira ouvir a instrução do Espírito por meio da palavra. Deixa a palavra ser revelada dentro de você. Outra coisa maravilhosa. Quando você começa a orar em línguas, quem aqui já viu abrir um monte de coisa? Meu Deus, eu não estou entendendo nada. Quantos de nós já fazemos isso? Mas quando você começa a orar em línguas, a palavra vai assim. Você começa a olhar e falar: meu Deus, eu não tinha visto isso antes. A palavra parece que tem a vida. Ela fica diferente. Você começa a receber palavras rema. Você começa a ser ativado por meio de palavras que se tornam chaves, que vão abrindo lugares na sua vida, destravando, abrindo a sua visão, abrindo os seus ouvidos, fazendo você perceber o ambiente quando você chega. A sua sensibilidade espiritual é ativada quando você passa tempo com o Espírito Santo. Quando você passa tempo em oração, você discerne os ambientes. Você discerne os ambientes. Eu estava orando desde quando nós entramos nunca. A pastora Júlia nos deu a oportunidade. E aí o Senhor vinha trazendo no meu coração. Ele só trazia um versículo de vocês cuidando de Jesus. E eu achava engraçado de mim, da pastora, das pessoas que iam pregar aqui. Mas quando eu quis ver ali, que eu olhei, eu vi rios descendo de água. Eu vi água saindo de dentro de muitos outros. O fluir de rios de águas vivas na Shalom, nessa comunidade, vai ser tremendo. Meu anjo, que a Deus me fica muito feliz. E para concluir, pode passar. Cooperar, interagir com o Espírito Santo é fundamental para receber a orientação. Que pode vir por meio de testemunho interior, em vez de visões extraordinárias, vozes audíveis. Muitas vezes a gente tem que ter visões extraordinárias para poder tomar um passo. Ah, Deus, eu vou fazer isso se o Senhor botar o irmão e falar comigo. Ah, Jesus, eu só vou obedecer essa palavra se é do Senhor Deus. Ele não está falando. Ele já te falou no interior. Ele já te fala várias vezes. Ele te acorda na madrugada, fala com você. E aí você quer falar para Jesus.
Não seja como Tomé, que precisou ver para poder crer. Creia. Ande por fé. Ande por fé no sobrenatural de Deus. Ande por fé. Porque Ele não vai te ensinar nada. Ele não vai te instruir a fazer nada que seja fora. Se você ouvir qualquer instrução que não está de acordo com a palavra de Deus, aí sim, é o inimigo. Mas se Ele está te instruindo, mediante o que está escrito, é Deus. A palavra da nossa semana, ela testifica. Tua fiel é a casa do Espírito Santo, seguindo os sussurros do Espírito Santo. Portanto, quando desenvolvemos um relacionamento íntimo com o Senhor por meio da adoração e nos submetemos às suas orientações por meio da cooperação, desfrutamos de uma vida sobrenatural, marcada pelo toque de Deus e por experiências com Ele, guiados pelo Espírito Santo na vida cotidiana. Porque eu e você, meu irmão, eu penso que não, mas se Deus querer assim quiser, a gente pode até fazer. Mas eu e você não vamos abrir uma Bíblia. Eu e você vamos criar uma família santa. Eu e você vamos educar os nossos filhos na palavra. Eu e você vamos ser prósperos, mesmo quando não tem mais dinheiro na conta. Eu e você vamos saber nos relacionar com o nosso cônjuge, com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos irmãos, em amor incondicional, como fala em 1 Coríntios 13. Porque andar em amor, de 1 Coríntios 13, é mais violento do que o amor. É muito mais violento. É muito mais difícil. Então, queira. Você pode ter grandes experiências, mas tem as pequenas também. Tem as pequenas experiências do dia a dia também. Onde prosperidade dentro da sua casa, onde amor, onde perseverança, não desista dos seus. Não queira evangelizar o mundo se você não dá o bom testemunho do Evangelho dentro do seu lar. Meus irmãos, a vida do Espírito trata o caráter do membro da Igreja de Cristo. Se submeta a Ele, adora Ele e coopere com Ele. Amém? Deus abençoe.